que a gente vai olhar agora, ela tem uma característica, apesar de também gerar hash e tal, ela tem uma característica diferenciada. E a gente, dentro deles, vai olhar o mean hashing, né, que é um algoritmo específico, apesar de já existirem, o próprio min-max hashing é mais forte, e o nosso do arco, ele também tem características já melhores. Então, nosso objetivo aqui continua a ser o mesmo, objetivo geral, né, ser um algoritmo de seleção de candidatos a plágio. Né? E a ideia básica é a seguinte: eu vou pegar os meus hash, tá? E vou jogar em buckets. Então, aqui, essa família de algoritmos, de certa maneira, ela é uma estrutura de dados de guardar coisas que estão no espaço multidimensional. Ela é. Tá? Para resolver um problema de vizinho mais próximo. Então, eu quero identificar documentos duplicados similares, ou near duplicates, né? E o que eu vou fazer agora é o seguinte, né? Evitar a comparação força bruta. Então, como isso é feito? Eu vou gerar uma representação menor do documento, comparar essas representações e depois os pares candidatos eu trato detalhadamente. Então, a ideia da LSH é a seguinte: no hashing, o seu objetivo de criar a função de hash é ter um bom espalhamento, certo? Então, os itens próximos não precisam ficar próximos. No hash sensitivo à localidade, eu quero que objetos próximos caiam nos mesmos lugares, nos mesmos buckets. Então, por isso que ele é uma estrutura de dados para indicar coisas que estão próximas num espaço multidimensional. Tá? E ele tem dois algoritmos básicos. Né? A primeira etapa, a gente vai ver isso mais detalhado, tá? Mas a primeira etapa é de pré-processamento, né? Onde eu gero funções de hash aleatório, né? E para cada objeto, eu coloco ele no slot daquele resultado da função de slash, na tabela TI. Então, o que eu quero aqui é ter várias funções de hash, okay? E meus objetos vão cair em cada função de hash em um daqueles slots. A maior parte do meu discurso agora vai ser falando de uma função de hash. Okay? Mas eu quero lembrar que para o acerto ser mais preciso, né, a gente vai usar várias funções de hash. Tá? A segunda etapa é a consulta. Eu pego meu objeto, boto eles nas tabelas e verifico com que objetos ele bateu junto. Então, basicamente, eu quero, repetindo um pouco até, né, manter as relações locais dos dados, diminuir a dimensionalidade, maximizar colisões para itens similares, né, e ter um tempo de processamento para identificar a colisão sublinear. É para isso que a gente usa o hash. Então, o algoritmo básico é gerar os shinglings, né, os K-gramas, calcular as assinaturas dos K-gramas, né, e pegar os menores hash, usando esse algoritmo min-hash, que ele é específico. Tá? E aí eu gero os pares candidatos. Então, exemplo aqui, né? Se eu faço um shingling com caracteres, né, de tamanho K, né? Então, em Natal, eu tenho dois shingles, né? Na, at, ta, al, e três shingles, nat, ata, tal. E se fosse naval, né, seria na, av, va e al. Né? Documentos similares devem compartilhar shingles. Natal e naval são parecidos e compartilham na e al, mas não compartilham AT e VA. Ok? O K normal para esse tipo de algoritmo é de 8 a 10 em janela deslizante. Né? Então, a similaridade entre dois documentos vai ser a similaridade de Jacquard, que é a interseção sobre a união, né? E aí está mostrando aí entre Natal e Naval, que dá 2, dá 1/3. Né? Então, qual é a ideia? Bom, na prática, a gente vai ter uma matriz esparsa,
shingles documentos, tá? Então, os meus shingles, como na Aave, essas coisas, eles vão aparecer ou não nos documentos, ou seja, vão ser 1 ou 0, ok? E eu quero evitar essa complexidade de comparação shingle a shingle, né? Que é O de N2 para a quantidade de documentos, né? E uma matriz grande e esparsa lá. Então eu quero evitar isso, né? Então qual é a solução para o hash? Converter todos os documentos para assinatura menor. Ok. A gente sempre faz isso na prática. Só que a gente vai querer achar uma medida de similaridade nessa dimensão menor que gere uma probabilidade alta de acontecer, né, se os documentos forem similares. De acontecer de ser igual. Então a ideia é essa. Se os documentos forem similares, então eu tenho chance alta, probabilidade alta, da hash ser o mesmo que o outro. Tá? Então, é relacionado com a métrica, tá, de similaridade. Se a similaridade é Jacquard, o min hashing e o min max hashing vão ser boas. Né? Então, o que é o min hashing? Agora acho que vocês vão entender melhor. Por enquanto está muito abstrato. Né? A ideia é a seguinte: bom, eu tenho aquela matriz shingle versus documentos. Tá? Aí eu gero uma permutação π qualquer dessa matriz. Então, esse cara aqui é uma permutação, tá? Onde a quinta linha é a linha 1. A linha 1 é a linha 2, ok? Então isso aqui é uma permutação. Okay? E eu vou criar várias permutações. A função de hash é o índice na ordem permutada da primeira linha em que a coluna C tem valor 1. Então vamos ver aqui, ó. Qual é o meu hash aqui, ó? 1 é 0, 2 é 1. Então minha função de hash é 2. Aqui, né? 1 é 1, então a função de hash é 1. Para esse documento aqui, 2. Para o documento 3, 1 é 2 de novo. E para o documento 4 é 1 de novo. Okay? Isso para esse hash, que é a permutação. Agora eu vou fazer isso para várias permutações. Então. Perdi a bolinha, tá aqui. Né? Pessoal, 1 é aqui agora, então não vai ser 1. A amarelinha, para a permutação amarelinha, vai ser 2. Para a permutação amarelinha, essa aqui vai ser 1 mesmo. Mas o C3 já vai ser 4, ó, porque 1, 2, 3. O 4 é C3. E 1. E essa aqui vai dar 1, 2, 2, 1. Né? Então, esses aqui são a minha uma matriz de assinatura M. A similaridade das assinaturas é a fração das funções min-hash que causam. Então, vamos olhar aqui. Né? Qual é a similaridade entre o documento 1 e o documento 2? Né? É 2 terços. Tá? Entre 1 e o 3, esse com esse, 2 terços. Entre o 2 e o 3, é 0. Ok? Quanto mais longa a assinatura, né, esse negócio aqui, não, desculpa, não, aqui, né? Quanto mais longa for a assinatura, menor vai ser o meu erro, ou seja, a diferença entre o que eu contei aqui de semelhança entre esse e esse e a verdadeira similaridade entre eles. Tá? Isso aí no artigo o cara prova. Então, para 3 permutações, né, eu tenho aqui, novamente, né? Opa, deixa eu apagar ela aqui. Vamos comparar aqui 1 e 2. 1 e 2 é
Agora ficou... É 1/3. Ok. Mas a similaridade do documento é 1/4. Então, se eu aumentasse aqui o número de permutações, eu deveria me aproximar mais, né? Na verdade, me aproximo probabilisticamente, né? De 1/4. Tá? Então, o algoritmo genérico do LSH é cria vários hashes, aplique na matriz Shingle documento. Se dois documentos estão no mesmo bucket em ao menos um hash, são um par candidato. Pode até dizer, quanto mais hashes eles tiverem no mesmo bucket, né? Eles são melhor candidatos ainda. Né? Questão, né? Como é que eu crio hashes diferentes? Né? Basicamente, a regra é eu assino a assinatura, né? Em N bandas, só voltando aqui, né? A assinatura é isso aqui, tá? A assinatura de cada documento é isso aqui, na ordem original, que eles estão aqui, né? Eu divido ela em N bandas, em B bandas, desculpa, né? E cada banda vai ter um tamanho, né? R. Então, B vezes R é igual a N. Né? B vezes R é o número de shingles. E aí, então, eu vou otimizar o B e o R, tentando pegar menos ruído e mais documentos remotos. Né? Então, se B for o número de funções de hash, K foi o número de shingles, B vezes R é constante o número de linhas da matriz. Tá? Porque aqui eu tenho K, o número de shingles é meio fixo, né? Escolho a banda, né? E escolho o R fica determinado. Né? Para cada banda, inicialmente, o número de permutações seria igual, o ideal, todas as permutações possíveis que a coluna permite. Né? Mas esse número seria muito ruim. Tá? Então eu vou escolher o BR como? Se o B for grande, significa que eu tenho mais funções de hash, tá? E aumenta a probabilidade de se achar um par candidato. Por quê? Porque a minha regra é, se estiver em algum bucket, tá? Então eu pego. Como eu tenho muitos buckets para estar, muitos hashes para estar, então a chance de estar em algum no mesmo lugar é maior. Tá? Então, exemplo aqui. Se eu tenho um limite de similaridade de 80%, né? A probabilidade de D1 e D2 serem idênticos na banda, né? É eu acertar um no mesmo negócio. Como é tudo aleatório, né? É 0,8 elevado a 5. A probabilidade de serem diferentes em todas as bandas é 0,0035. Né? Então, eu ter um falso negativo é bem pequeno, ok? Pro tamanho 5. Já os falsos positivos significa o seguinte: caíram dois na mesma banda que não deviam cair, ok? Então eu faço a conta ao contrário. O meu limite de similaridade para baixo, que eu quero falso negativo, que é 30% de similaridade, né? Então, se forem idênticos na banda, se todos serem iguais, é isso, 0,3 elevado a 5. Né? Se eu quero que eles iguais em pelo menos uma banda, é 1 menos 0, elevado a 20, né? Isso aqui. Então, a chance de um falso negativo, né, é aproximadamente 4,74% para documentos 30%, considerando que eu quero cortar os documentos na similaridade de 30%. Né? Então, aqui eu quero pegar os 80% similares, aqui menos de 30% similares. Não, são falsos positivos. Né? A maneira de fazer isso, na verdade, é supor que tem um limite ali para a probabilidade, né, de cair no mesmo bucket. Né? No pior caso, vai ser uma coisa desse tipo, né? Você vai ficar sempre no lugar errado nas suas curvas. Né? Mas o que você vai fazer, o caso geral, você vai ter uma curva assim. Né? Em um momento vai trocar com aquele valor. Tá? S é aproximadamente 1 sobre B elevado a 1 sobre R. Ok? Então, o que você faz é gerar os R's e os B's, né? Gerar um gráfico assim e escolher a melhor curva. Tá?
Então, esse algoritmo exige, né, para você trabalhar as bandas, você analisar a sua melhor resposta para aquela coleção de testes. Ok? É interessante, porque essa aqui, ó, deixa eu voltar aqui atrás, essa explicação, tá, é uma explicação possível. Existem pelo menos mais uma explicação onde você pode entender esse reordenamento e o mínimo. Tá? São maneiras de explicar. Então, vocês podem pegar um paper que explica de outro jeito. Tá? Acho que até a própria dissertação da, que está lá no site, a dissertação da Daniele, eu acho que usa outra explicação. Ou a da Daniele e a do Felipe não usam a mesma explicação, eu acho. Tem a dissertação da Daniele e a tese do Felipe. Outra maneira de criar um hash, né, é a seguinte. Isso aqui está no lugar. Não. É uma coisa que se chama Random Projection. Então imagina o seguinte, ó. Eu quero o seguinte, ó, eu tenho a minha matriz original, tá, de documentos DVZN, né? Eu quero projetar numa matriz menor. E o que eu faço para isso? Eu gero aqui uma matriz aleatória qualquer, né? E inclusive tem algoritmos para otimizar ela até, tá? Mas eu posso gerar aqui uma matriz aleatória que vai gerar essa matriz aqui, né? Como se fosse o quê? Justamente a função de hash, tá? Então o algoritmo é esse, cria K vetores aleatórios de tamanho D, né? Onde K é o tamanho do bitwise hash value, né? Porque o K é dessa matriz aqui, né? K vezes D, D vezes N, vai ficar uma K vezes N. D é a dimensão do vetor de características, né? Então o vetor tinha B, que tem o N documentos, né? Com D características, quaisquer características que você quiser, né? Podem ser as palavras, né? E aí eu vou simplesmente criar aleatoriamente esse vetor K vezes D, né? Para gerar um K vezes N, né? Só com algumas características. Né? Para cada vetor, eu calculo o produto escalar do vetor dizendo o seguinte: se o produto escalar for positivo, o valor é 1. Se caso contrário, o valor é 0. Né? E calculo os kbits calculados. Então, significa o seguinte: ó, para um documento, a representação vai ser essa aqui em zeros e uns. Deixa eu apagar aqui de novo. Então, ó, eu crio essa matriz, faço o produto, com números aleatórios aqui. Se for negativo é 0, se for positivo é 1. Eu gero kbits para representar o documento 1, que é o documento 1 aqui. Okay? E eu posso fazer isso N vezes para gerar vários. Isso aqui é como se fosse a minha função de hash, né, para gerar vários hashes. E aí eu crio a mesma tabela lá, LSH. Ok. Esse LSH é uma área de pesquisa muito importante, ele é usado em imagem de música, porque ele é independente de qualquer coisa. Tá? Você não faz suposições sobre nada. Você tem que, ele é como se fosse lá, quem gosta aí, né? Como se fosse uma espécie de PCA que vai me levar em zeros e uns. Né? Ele só exige que você tenha um espaço multidimensional. Tá? Tendo espaço multidimensional, você vai fazer várias funções de hash. Né? Deixa eu ver essas funções de hash, algumas são mais interessantes do que outras. Né? E vai selecionar aquele hash para botar em um bucket. Botando em bucket, você sabe, ele está então naquela região. Né? Como aquilo que a gente fez lá no final é uma projeção, né? As coisas que estão perto vão projetar num lugar perto. Ok, em outro plano, em outro hiperplano. Né? E a gente vai ter lá os bits que a gente quer. Né? Então a gente também está, de certa maneira,
é garantido isso. Então tem uma grande conflação assim, né, da informação nos buckets, né? Então são estruturas interessantes, né? É, parar a gravação aqui.